Mika Häkkinen. E a posição do Coulthard, Kleber, a posição do Coulthard é segundo lugar. E atrás do Irvine, quer dizer, o Irvine vai parar daqui a pouquinho. Realmente o Coulthard fez uma boa troca, a estratégia foi direitinho, ele vai manter a liderança. Aí o Irvine, que nesse momento é o primeiro colocado do Grande Prêmio da Áustria. Ele que ainda não foi para o box. Também vai depender muito do trabalho da Ferrari. A diferença ó, de 19,1, hein? É uma boa diferença. Talvez não suficiente para manter o Irvine na primeira posição, mas conseguiu abrir uma boa diferença. Só que ele não deve ter mais pneu e combustível para ficar muito tempo ainda na pista. Quer dizer, está com o carro mais leve, mas olha como a equipe já está pronta para receber o Ed Irvine. Não vai dar para ele se aproveitar de um carro mais leve para fazer diferença em relação ao David Coulthard, que está com a McLaren mais pesada. Daqui a pouco vai para o box o Ed Irvine. Esse é o Mika Salo. Parece o Mika Salo, exatamente o Mika Salo entrando antes do Ed Irvine. O que não seria um procedimento dos mais comuns, visto que o Irvine está brigando ali pela liderança da prova e o Salo está lá atrás. Mas é sinal de que o Irvine ainda tem carro para andar um pouco mais. Então vem o Mika Salo, faz o seu pit stop em 9 segundos. Como de hábito, trabalha bem a Ferrari. Mika Salo que já participou de 3 provas esse ano com a BAR, quando ele substituiu o Ricardo Zonta, depois do acidente do Zonta no Brasil. E ele foi bem, ele chegou na 7ª posição em Imola, na 8ª posição em Barcelona e abandonou o Grande Prêmio de Mônaco. Foram os 3 resultados do Mika Salo nessa temporada de 99, correndo pela BAR. Na Ferrari, nessa primeira corrida com a Ferrari do Schumacher, está aí ocupando a 14ª posição. A Ferrari que também tem a importante briga pelo título de construtores de 1999. Reginaldo. Importante realmente, a Ferrari ainda está 2 pontos à frente da McLaren e ela teria que contar com seus 2 pilotos, porque em princípio a McLaren está classificando 2 na zona de pontuação, ela teria que também ter um reforço do Salo, é uma briga que vale muito, aí o Irvine agora vai para o box, mas é uma briga que vale muito, para os construtores vale até mais do que o campeonato de pilotos. Mas o Irvine virando muito, está num ponto ideal dele na corrida, vai ter que, claro, ir para o box, mas ele virou 1,13 cravado na última volta e agora acaba de virar 1,12,7, 1,12,787. E o curioso é que o Coulthard não voltou virando muito rápido, ele está sempre acima da casa de 1,14. Quer dizer que, voltando às posições normais, o Barrichello vai ter todas as condições de atacar o Coulthard, pelo menos nesse ritmo que está o Coulthard, que não é o ideal ainda. E o Frentzen, que está em terceiro, mas também não parou. É sempre um risco que correm os pilotos à volta do carro, depois de uma troca de pneus, depois de um reabastecimento. Nem sempre o carro volta com o mesmo rendimento, o set é mudado, set de pneus, e às vezes o carro não consegue recuperar ou manter aquele ritmo. Às vezes até melhora. Não é o que está acontecendo nesse instante com o Coulthard. Fez a sua parada o Giancarlo Fisichella, que foi pole position aí na Áustria no ano passado. Ano passado o vencedor do Grande Prêmio foi o Mika Häkkinen. O Irvine, que está chegando aí, box, terminou na 4ª posição a corrida do ano passado. Nós tivemos no ano passado o Häkkinen, Coulthard com uma dobradinha da McLaren, o Schumacher em terceiro, o Irvine em quarto, o Ralf Schumacher com uma Jordan em quinto e o Villeneuve com a Williams no ano passado na 6ª posição. 8,6 deve ter sido o melhor pit stop entre todos, esse do Ed Irvine. Ele que está voltando aí atrás do Mika Salo. É o melhor de todos, 8,6. O segundo também é o da Ferrari, do Mika Salo, que foi 9 cravados. Depois vem o Häkkinen com 9,6 e o Coulthard com 10,5. Portanto, o melhor pit stop foi realmente o da Ferrari. Está fazendo a sua parada e voltando para a pista o Harald Frentzen da Jordan. Agora todo mundo entre os líderes já parou. Esse é o pit do austríaco Alexander Wurz. Faz sua parada o piloto da Benetton. Vai embora o Wurz. Todo mundo então já parou. Já parou o Coulthard, já parou o Häkkinen, já parou o Barrichello, Irvine, já parou o Frentzen. São os pilotos que vão brigar ali pelas primeiras posições.
Daqui a pouco nós vamos ter estabelecida a verdade da classificação. Depois de pit stops feitos. O Irvine mostrando aí a primeira posição. Ele tinha uma boa vantagem. Ele tinha mais de 19 segundos à frente do Coulthard. Olha aí a placa orgulhosamente mostrada pela Ferrari, que o Irvine voltou em primeiro lugar. Ele tinha bons 19 segundos. Ele voltou atrás do Salo, mas atrás de um retardatário Salo a essa altura. Ele está 1,9 à frente do Coulthard. Aquele detalhe, Reginaldo, de você ter notado ali o rendimento pior do Coulthard, virando em 1,14. Tinha 19 à frente o Irvine. Ficou mais umas ou duas voltas na pista, aproveitando um carro leve para ganhar tempo. Faz uma parada que foi a melhor parada da corrida. Some isso ao rendimento ruim do Coulthard. Uma primeira posição interessantíssima para o Ed Irvine, com uma diferença razoável em relação ao Coulthard. O Hill faz o seu pit stop e o Coulthard vai ter que correr atrás do Irvine, Reginaldo Leme. Também isso a gente falou, Kleber, que a única chance do Irvine estaria na estratégia da Ferrari, aquele jogo de estratégia, no pit stop da Ferrari, que realmente foi melhor. E mais do que isso, antes do pit stop, aquela coisa que normalmente a Ferrari faz com o Schumacher, fez com o Irvine. Mandou ele andar tudo, no limite do carro. Tanto que ele vinha virando 13 alto, passou a virar 13 cravado e virou uma volta em 12,7. Fez todas as suas melhores voltas da corrida naquele período pré-pit stop, para poder ganhar, ainda assim, ganhou um segundo também no pit stop, com aquele 8,6, e voltou à frente. A diferença é 1,9. E o carro do Coulthard, teoricamente, tinha que ser mais rápido que o do Irvine. Só que o Coulthard voltou virando mal. Então agora que a gente vai ver, por exemplo, nessa volta, os dois viraram iguaizinhos. 1,14,264 o Coulthard, 1,14,269 o Irvine. Quer dizer, é briga pela frente aí. Dessa vez, nessa ocasião, foi bem o Ed Irvine. E o Mika Häkkinen está aí perseguindo o Barrichello. Deve ser a briga pela terceira posição. Vamos ver as posições depois de 46 voltas. Exatamente, Irvine, Coulthard, Barrichello, Häkkinen na quarta posição, Frentzen em quinto e o Alesi volta a colocar a Sauber no seu lugar ali entre os pilotos que vão pontuar, com o Diniz vindo em sétimo. O problema dos dois é que eles devem precisar de mais uma parada no box. Diniz e Alesi. Isso é que acaba complicando um pouco a vida da Sauber, essa estratégia de duas paradas. O Rubinho Barrichello vai sofrer a pressão do Mika Häkkinen. Vale a terceira posição. Barrichello, como o Coulthard, perdeu a posição para o Irvine. O trabalho da Ferrari foi excelente. O trabalho de boxe da Ferrari excepcional. O trabalho do Irvine na pista, deve-se reconhecer, acabou sendo bom no momento em que ele ficou com a pista livre, com o carro mais leve. Foi o último a ir para o box e aproveitou toda essa situação para abrir uma vantagem suficiente para que ele se mantivesse na liderança. Aí está Ed Irvine em primeiro, com o Coulthard em segundo, 1,9 a diferença. Coulthard tem 16,5 à frente do Barrichello, que é o terceiro colocado. E o Barrichello é o que está menos confortável, é o que vai sofrer mais pressão, a pressão do Mika Häkkinen, que vem na quarta posição, querendo ganhar um lugar no pódio. Mas vale a sua torcida para o Barrichello defender e buscar essa posição. As diferenças, Kleber, o Barrichello está 16,5 atrás do Coulthard, o Häkkinen está coladinho no Barrichello, no cronômetro é 0,3. E o Coulthard está 1,9 atrás do Irvine. As diferenças são mantidas ali rigorosamente. Você se lembra que a gente falou que o Irvine virou 1,14,2, o Coulthard 1,14,2. Depois foi Irvine 1,14,3, Coulthard 1,14,3. Agora, acabaram de completar a 48ª volta. Irvine 1,14,5, Coulthard 1,14,5. Quer dizer, não vai ser fácil o Irvine manter esse ritmo, mas a ordem da Ferrari deve ser essa, porque esse resultado, se fosse o final da corrida, estaria muito bom para a Ferrari, porque era o Irvine e o Coulthard, e não o Häkkinen em segundo. O Coulthard é o que está mais atrás da classificação. E importante também para a Ferrari que o Barrichello mantenha essa terceira colocação, que não deixe o Häkkinen ganhar a posição. Aí o Irvine ultrapassando o Mika Salo. Aí não tem problema nenhum, não tem perigo nenhum. Não tem risco.
Pode até fazer um papelzinho ali de escudeiro o Mika Salo, porque o Coulthard vai chegar nele. Dentro das regras do jogo, da esportividade, é uma boa para o Irvine. O Coulthard vai chegar exatamente no Mika Salo, que é um retardatário. Mas é um retardatário com interesse direto na questão. Mais uma grande corrida. Continua em 1.9 a diferença de Irvine para Coulthard. Agora, nesse momento aí, 2.2. Mais uma grande prova da temporada 99 da Fórmula 1. Irvine em primeiro, Coulthard em segundo. E vale toda a sua torcida aí para o Rubens Barrichello. Tá na terceira colocação. Tá se segurando aí, ó, à frente do Mika Häkkinen. Häkkinen bota para lá, bota para cá, tenta ultrapassar. Rubinho segura. Rubinho novamente correndo entre os primeiros. Mais uma vez, lutando por posições, atacando e defendendo contra os principais pilotos, contra os principais carros da Fórmula 1. Então os dois ali na casa de 1:14, ó. Essa última volta foi mais rápido o Häkkinen. As duas voltas anteriores, mais rápido o Rubens Barrichello. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Corsa Sedan, o seu carro com bumbum. Aí não deu para segurar, agora não deu, Häkkinen ultrapassou. Barrichello tenta perseguir ali o Mika Häkkinen, até ameaçou um troco. Era muito pouco provável, era muito difícil. Toda a tendência agora é que o Häkkinen consiga abrir. Häkkinen que dá uma mergulhada, ó. Antes da curva, acelerou, foi frear lá dentro, fez a ultrapassagem e escapando aqui por fora. Rubinho tentou recuperar a posição lá por dentro. Valeu toda a reaceleração da McLaren. Uma bela ultrapassagem, mais uma bela ultrapassagem do Mika Häkkinen, que vai fazendo uma grande corrida e já está na terceira posição. Já está no lucro. Aí um carro da Sauber. O carro da Sauber. O Alesi fora. Parado, Jean Alesi. Aí está Jean Alesi fora da prova. Alesi que ocupava a sexta posição. O Diniz era o sétimo. Pula o Diniz. Vai para a sexta posição o Diniz. Olha aí, ó. Kleber. Irvine e o Coulthard ali fazendo a ultrapassagem ao Mika Salo. Não ofereceu muita resistência. Reginaldo Leme. Você viu agora aí a manobra do Häkkinen em cima do Rubinho. E agora que a gente vai ver a diferença de carro. Vai ver a facilidade com que o Häkkinen agora vai se mandar na frente do Rubinho. Isso só prova o quê? A categoria, a habilidade, o talento mesmo. A técnica do Rubinho em segurar o Häkkinen atrás tantas voltas, e os dois pareciam até estar andando no mesmo ritmo. Estavam andando no mesmo ritmo, mas o ritmo ditado pelo Rubinho. Não é à toa que ele é, claro, o piloto preferido para a Ferrari. Se vai sair o negócio é outra história, mas é o piloto, é o nome que a Ferrari quer para ser o seu piloto no ano 2000. Mesmo porque, Kleber, aproveitando a esse momento da prova, fala-se até, é uma coisa um pouco difícil de acontecer, mas fala-se até aí nos bastidores de que não é muito certa a volta do Schumacher. Alguns jornalistas alemães lembram que o Schumacher disse, depois do nascimento do seu segundo filho no final do ano passado, que se ele sofresse um acidente grave, ele se retiraria. Era um piloto que já tinha conseguido praticamente tudo o que queria na carreira. Outra coisa foi o comentário, depois de ver várias vezes a imagem do acidente, o comentário do próprio Schumacher, de que o protetor, esse protetor de pescoço que hoje os carros de Fórmula 1 têm, que é no cockpit um pouquinho mais alto, foi o que acabou salvando a vida dele. Como disse o Alex Dias Ribeiro, piloto do Medical Car, que estava no local ali, vocês se lembram, assistindo tudo, assistindo a operação do Dr. Sid Watkins para resgatar o Schumacher de dentro do carro, o Alex contou que a marca do volante do carro Ferrari estava marcada, estava gravada, os parafusos, inclusive, do volante, gravado na viseira do capacete do Schumacher, tal a violência do impacto. Então, ele realmente foi salvo por vários apêndices que foram colocados no carro depois do acontecido com Ayrton Senna em 94. Essas mudanças, essa evolução em nome da segurança. Tudo isso leva alguns jornalistas a especularem a possibilidade do Schumacher simplesmente não querer voltar. É apenas uma especulação, mas é uma coisa que se comenta muito no paddock da Fórmula 1. Uma especulação importante. Aí vem de novo a Sauber para a segunda parada. Aí o Pedro Paulo Diniz, que ocupava a sexta posição, vem para a sua segunda parada. A única equipe que optou por uma estratégia de 2 pitstops. Perde então a sexta posição o Diniz. Vamos ver se ele consegue brigar.
Olha aí, vão passando os dois carros da Benetton. Deve voltar aí na 8ª posição o Pedro Paulo Diniz e ainda vai brigar, está fazendo uma boa prova o Pedro Paulo com um bom desempenho do carro da Sauber. Uma especulação importante essa que traz o Reginaldo Leme. O Barrichello está realmente numa grande fase, numa grande temporada, deve estar despertando o interesse da Ferrari, um interesse muito grande. Fica a torcida para que o Barrichello tome a decisão mais feliz para a carreira dele. Irvine, Coulthard, Hakkinen, Barrichello, Frentzen e Wurz são os 6 primeiros. O Fisichella 7º e volta o Pedro Paulo Diniz na 8ª posição. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Ipiranga, apaixonados por carro como todo brasileiro. Você viu a equipe Ferrari acompanhando a prova. A equipe Ferrari que tem uma participação importantíssima nessa liderança do Ed Irvine. O piloto irlandês na primeira posição do Grande Prêmio da Áustria. Veja como são as coisas no mundo do esporte, né? Irvine falou demais, correu de menos. Irvine botou banca demais, tomou muita dura. Dura do chefe dele, o Jean Todt, dura do chefe da McLaren, o Ron Dennis. Botou uma banca danada. Na hora que foi para a pista, na primeira corrida, sem o Schumacher como primeiro piloto da Ferrari, não teve desempenho brilhante, muito longe disso. Na sexta-feira, o Irvine foi o 9º colocado. No sábado, treino livre, ele melhorou um pouquinho, foi o 3º colocado. Largou numa posição ali de 3º. Quer dizer, uma posição que a Ferrari tem ocupado, mas com 1 segundo atrás da McLaren. E aí, de repente, faz uma corrida que parecia super discreta, mas uma corrida pensada, uma corrida estrategicamente armada pela equipe Ferrari, que é uma equipe mestra realmente em armar estratégias para uma corrida. Fez com que o Irvine fosse o último piloto a ir para o pit stop. Ganhou tempo com isso na pista, fez um pit stop brilhante de 8 segundos e 6 décimos. Voltou na frente e agora mantém aí essa diferença de mais de 3 segundos em relação ao Coulthard. Aí ajudado por uma série de fatores. A Ferrari do Irvine voltou com um bom rendimento depois da parada. A McLaren do Coulthard não começou bem, agora está andando na mesma batida do Irvine. O Irvine se livrou de retardatários mais rapidamente do que o Coulthard. O tráfego acabou ajudando o David Coulthard, que agora está aí na primeira posição, próximo de ganhar mais 10 pontos no Campeonato Mundial e entrar aí na briga, como todo mundo esperava, com o Mika Hakkinen, que está na 3ª colocação. Vem também o Coulthard para essa briga com os 6 pontos que vai ganhar. E o campeonato pega fogo, ganha emoção. Muito melhor para você que acompanha a Fórmula 1 ligado na Globo. Irvine em primeiro, Coulthard em segundo, Hakkinen na 3ª colocação e o Barrichello ocupando aí uma ótima 4ª posição mais uma vez. Vai pontuando o Rubinho. Hoje, 6 da tarde, tem atração internacional. Sarah Brightman e a banda Cheiro de Amor agitando o Domingão do Faustão. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Cerveja Antártica Pilsen, onde tem festa, tem Antártica. Diferença continua bem o Irvine em relação ao Coulthard. Pedro Bassan. Só falando na má fase de um piloto, Zanardi. Realmente não vem dando sorte esse ano na Williams e agora chega a explicação do porquê de ele ter saído da prova. Um detalhe, né? O rádio dele não funcionou e ficou sem combustível. Aí um carro da Stewart. O carro da Stewart com problema, deixando o cockpit. Fumaça no carro. Os dois pilotos têm um capacete meio parecido, mas é o Rubens Barrichello. É o Rubens Barrichello com problema no motor da Stewart. Fumando muito o motor Ford e encosta o Barrichello. Isso é o chamado azar de goleiro, né? Quer dizer, isso faz parte da história. Não é o que se espera, não é o que se deseja. Olha que escapada do Fisichella. Vai passear na grama o Fisichella. Bom para o Pedro Paulo Diniz.
Bom para o Pedro Paulo Diniz, que estava ali atrás do Fisichella. Quanto ao Rubinho, não é o que se espera, não é a torcida. Está todo mundo sempre torcendo para que ele consiga os bons resultados, consiga os pontos, consiga a presença no pódio. Dessa vez, o carro deixou ele a pé, Reginaldo. Realmente ele fez a corrida que tinha que fazer. Foi combativo o tempo todo. É muito importante nesse momento da carreira que o Rubinho seja combativo. Isso é o que, além de tudo que ele já provou, a sua qualidade, a sua habilidade, o seu talento, ele tem que ser combativo. Um piloto, essa é uma das grandes características que uma equipe como a McLaren, e principalmente uma Ferrari, quer do seu piloto, por isso que vai atrás. O piloto da Ferrari, então, tem que ser combativo sempre. Os casos de Gilles Villeneuve, os casos do próprio Jack Hicks, os casos de Niki Lauda, o que o Schumacher faz hoje. Então esse é o perfil do piloto Ferrari, como deve ser o perfil de uma grande equipe, caso de uma McLaren com o Coulthard, com o Hakkinen, como já teve Ayrton Senna e Alain Prost. Não precisa mais nada do que isso, né? Agora a corrida continua muito boa com Irvine, Coulthard e Hakkinen. Há uma disputa muito grande nessas 3 primeiras colocações, porque o Irvine começa a perder um pouquinho, o Coulthard começa a atacar. Então tem ainda emoções para o final. Certamente. Veja aí, ó, nessa cronometragem a marca de 2 segundos e 5 milésimos. Uma diferença que já foi de quase 3,5. Vem para cima o David Coulthard. Vai para o ataque o escocês David Coulthard. Brigando aí pela sua segunda vitória consecutiva. A segunda na temporada, o que seria? Ele que vem de uma vitória no Grande Prêmio da Inglaterra. David Coulthard vai para cima de Ed Irvine. A briga não acabou. Não vai ter sossego o Irvine até o final da corrida. Veja aí a última volta. 1:13.8, 1:13.4 a diferença. David Coulthard vai pressionar o Ed Irvine. De repente o Hakkinen tenta chegar nesse embalo. Passa o Irvine. Vem o Coulthard. O Hakkinen vai junto. Vão ficar os 3 praticamente juntos. Olha que emoções estão aguardando o final do Grande Prêmio da Áustria. O líder da prova é o piloto da Ferrari, Ed Irvine. Na segunda posição está Coulthard. Em terceiro, Hakkinen. Aí você pode se perguntar, será que a McLaren arruma do Hakkinen ultrapassar o Coulthard? Porque o Hakkinen está na frente no campeonato? Seria uma judiação com o David Coulthard, que está fazendo uma grande corrida. O que será que pensa a McLaren? Pensa o Ron Dennis disso? O Coulthard vai à perseguição do Irvine. O Hakkinen vem no embalo. São os 3 primeiros. Brigando pela classificação no Mundial de Pilotos, que tem com 40 pontos o Mika Hakkinen, com 32 pontos o Ed Irvine e o Coulthard tem 22. E o Mundial de Construtores, uma diferença muito menor no Mundial de Construtores. A Ferrari lidera, mas a Ferrari lidera com apenas 2 pontos de vantagem. São 64 pontos contra 62 da McLaren. A McLaren já está conseguindo 10 pontos, aí os mesmos 10 pontos que vai conseguindo a Ferrari, continuaria com a mesma diferença de 2 pontos. Esse título de construtores que também vai fazer uma briga muito boa nesse campeonato. A Ferrari tem 8 títulos mundiais de construtores. A McLaren também tem 8 títulos mundiais. A Williams tem 9. Quer dizer, quem vencer esse mundial, imaginando que Ferrari ou McLaren, uma das duas vai faturar o mundial, quem ganhar vai empatar com a Williams em número de campeonatos mundiais de construtores. A Williams está na frente com 9 contra 8 de Ferrari e McLaren. É um detalhe a mais dessa briga interminável da equipe britânica McLaren contra a italiana Ferrari. O Coulthard vai chegando. A diferença numa parcial anterior de 1.5, agora vai para 1.8. Os chefes de equipes, os homens que coordenam toda a estratégia, ficam ali ligados. É o Ed Jordan, é o homem da Mercedes pelo lado da McLaren. O Ed Jordan fica ali acompanhando o rendimento do piloto alemão, o Harald Frentzen, que está ali brigando também por boas posições. Tem ainda o Pedro Paulo Diniz, que vai tentando se aproximar. O Irvine agora tem tráfego.
É a chance do Coulthard chegar. São as emoções do Grande Prêmio da Áustria. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Poupança Real, para quem pensa no amanhã. Bom, Reginaldo Leme. Tudo escrito e nada definido. Realmente um final aí que está prometendo muito. Olha aí o tráfego que pega. Bom, agora é o Salo, mas você viu agora há pouco. É o Salo que está tentando aí colaborar para o Irvine para não deixar o Hakkinen chegar. Mas de qualquer forma você viu ali na frente o Irvine como sofre a pressão já do Coulthard. A diferença vem caindo, o Coulthard está virando mais rápido. E além de tudo o que está em jogo, Kleber, você ainda tem que levar em conta o seguinte. A McLaren chegou a superar a Ferrari em número de vitórias 2 anos atrás. Agora a Ferrari está 122 a 120. Quer dizer, se a McLaren ganha essa, fica 122 a 121. Olha tudo, na história, isso na história da Fórmula 1. Então tá tudo isso está em jogo nessa corrida e no Campeonato Mundial de 99. Aqui o Rubinho Barrichello. O que aconteceu, Rubinho? Quebrou o motor. E depois do pit stop você não vinha andando tão bem, né? Não, depois do pit stop o pneu novo com o tanque cheio não estava tão bem. Eu voltei a um ritmo um pouco mais lento. Mas com a gasolina descendo, parecia que estava melhorando. Não deu para segurar o Mika tanto tempo. É uma pena, porque eu tive uma boa corrida até então. Mas a gente não pode desperdiçar pontos desse jeito. Obrigado, Edinho. Aí o Rubinho Barrichello explicando o problema no motor na equipe Stewart. Pedro Bassan conversando com o Rubens Barrichello, um chateado Rubens Barrichello pelo que aconteceu, mas pode ficar satisfeito por mais um grande desempenho numa corrida. Largou na 5ª posição, foi para a 4ª colocação logo na largada, ultrapassou o Irvine na hora do acidente entre o Coulthard e o Hakkinen e foi para a 2ª colocação, se manteve nessa 2ª posição até o pit stop, e aí faz parte do jogo. Às vezes o carro não volta tão bem, às vezes o motor quebra, tudo isso acontece, mas outra vez o Barrichello correu ali entre os primeiros da categoria, entre os melhores carros, entre os melhores pilotos e fazendo bonito. Mais uma boa prova do Barrichello. O que está escrito nessa corrida é que o Irvine vai ter problema, vai sentir a pressão. O Coulthard está chegando, o Hakkinen está chegando, a McLaren não vai querer entregar fácil, de graça, essa vitória para a Ferrari. Isso está escrito, mas o que acontece no final da prova ainda é uma incógnita. Porque os pilotos da McLaren têm carro, têm vontade, estão com ousadia em grande momento. O Irvine está correndo o que passou a ser a temporada da vida dele depois do acidente com o Schumacher da Inglaterra. Tem que mostrar que é piloto para liderar, que é piloto de ponta, que é piloto até para brigar pelo campeonato. Pedro Paulo Diniz assume agora a 6ª posição. Pedro Paulo Diniz entra na região dos pontos. Mais uma vez, Diniz vem levando a Sauber para os pontos. Exatamente, Reginaldo. Foi o 6º na Inglaterra, está em 6º aqui na Áustria e vai somar o seu 3º pontinho. De ponto em ponto, vai fazendo também o nome, o Pedro Paulo. É, uma boa temporada dele, uma temporada de estreia na Sauber, uma equipe média que tenta e pensa em um dia ser grande, que inclusive já tem renovado o seu contrato de fornecimento de motor com a Ferrari até o final de 2000, e me dizia o Peter Sauber que está muito satisfeito realmente com o rendimento do Pedro Paulo Diniz. Ele gostaria também de manter o Alesi o ano que vem, não é certo, isso não está garantido, o Alesi está em final de contrato, e ele está sendo pretendido pela Prost. O Alesi é um grande amigo pessoal de Alain Prost, e a Prost está precisando mostrar alguma coisa que não vem sendo, tem sendo até uma temporada de decepção mesmo. Olha o Coulthard virando 1,13 cravado, a diferença caindo para 1,8, que agora é o momento dele também, o Coulthard. Agora não tem ninguém entre ele e o Irvine. O Reginaldo falava da Prost, que marcou apenas 2 pontos no campeonato, e o Panis está quase rifado. O Coulthard está indo para cima, ó. Deu uma travada, deu uma fritada no pneu. Agora eles não têm retardatários entre eles, mas o Irvine vai pegar um tráfego ali à frente. A diferença está aí na casa de 1,5, pode baixar um pouco mais. As imagens mostram a tensão dos dois lados, das duas equipes. A Ferrari observa, a McLaren torce. O Coulthard frita pneu, vai para cima. É a briga Irvine e Coulthard pela liderança. Agora na casa de 1,4. Vai tentando tirar de 10º a 10º o David Coulthard.
É claro que a essa altura já não tem mais nenhum jogo de equipe entre Coulthard e Hakkinen. A história da McLaren é fazer com que o David Coulthard se aproxime do Irvine e tente tomar a primeira posição do irlandês da equipe italiana. Irvine, Coulthard, Hakkinen.